Marcos Tadeu Rocha de Oliveira nasceu em 27 de outubro de 1957, na cidade de Cabreúva, em São Paulo. Meia esquerda de muita qualidade e às vezes fazia de atacante também. Eu estou falando de Marquinhos Capivara, ele que é o nosso maestro de hoje. Fala, meu parceiro, seja muito bem-vindo ao Maestros da Bola. Bem, primeiramente, bom dia ao Maestro da Bola e uma satisfação muito grande estar participando desse seu programa. Show de bola. Cara, te admiro pra caramba, tua história é sensacional, então pra gente é de fato uma satisfação te receber aqui. Vamos começar falando do Marcos Tadeu antes do profissional. Fala um pouco do que você fazia ali antes dos 17 anos jogando futebol. Bem, estudava, né, num colégio industrial próximo de casa, e ali após o colégio tinha os jogos na quadra de futsal. No período da tarde, quando o menino ainda, né, 10, 11, 12, 13 anos, não tinha uma profissão definida, então juntava a turma na rua de baixo de casa. O nome da rua era Rua Boiadeira, porque era a rua onde vinha o gado que ia para o matadouro. Uhum. Então essa rua ela fazia uma curva que você de uma trave não enxergava a outra. Era uma rua curva e ali pintava os racha, né? Onde se descobriam os talentos antigamente, naquele areial, aquelas divididas com aquele pessoal maior, aquelas porradas que levava e não chorava. Você tinha que levar porrada, sentia, saía mancando, pulando, sentava um pouquinho do lado e dava sequência. Então o início, né, era esse, sempre estudando, sempre respeitando pai e mãe, já que a gente tinha uma outra formação dos adolescentes de hoje. A gente não tinha um negócio de ser paparicado. Uhum. A gente era mesmo tratado a seco, né? Dificuldades financeiras, o pai trabalhava carpindo rua, a mãe era do lar, depois passou a trabalhar como faxineira, para dar o sustento tanto a mim como a minha irmã, mais velha que eu, 2 anos. E graças a Deus formou 2 grandes cidadãos. E aí chega aos 17 anos e o Marquinhos Capivara se profissionaliza. Tu lembra desse dia, cara? Foi uma passagem um tanto quanto gloriosa para mim. Através do colégio que eu estudava, teve um jogo contra o Colégio Industrial da cidade de Araraquara, onde nós fizemos um jogo, e lá estava o olheiro da Ferroviária de Araraquara, o Picolim. Uhum. Né, e acabou me convidando para fazer um período de treinamentos. E como eu ainda tinha 15 para 16 anos, não poderia ficar nos alojamentos, então eu tinha que viajar todos os dias após o colégio, 1h30 de viagem, naqueles trem, né, que era banco de madeira, aquela luta para se poder ir até a cidade de Araraquara. E eu com 15 anos de idade, meu pai jogava num time amador, e o chefe da empresa ET, né, nome Paulette, que era o extrato tomate ET. Uhum. Então arrumou para mim trabalhar como office boy, né, separando notas fiscais, tal, dos caminhões por ordem alfabética, tal, aquela história toda. E eu era o mascote da equipe deles quando bem pequenininho. E eu lembro até uma passagem que a mãe nesse dia, o pai não queria me levar a um jogo distante. Aí o pessoal disfarçou do meu pai, me botou dentro do saco de roupa. Quando chegou no estádio, mandou o pai abrir e estava eu lá. E acabamos ganhando o jogo, né? Eu como mascote, que era o amuleto da equipe. E assim foi. Tive a oportunidade na Ferroviária,
completei 16 anos, passei a ficar nos alojamentos, onde disputei um campeonato amador e em um dos treinamentos coletivo e ao mesmo tempo o profissional treinando no campo profissional e a gente no campo de base, o ponta esquerda da Ferroviária acabou se machucando e o Bazzani e o Vaio Mota era o treinador, chamou o treinador nosso da base, que era o Bazzani, foi um dos grandes meia-esquerdas do futebol paulista, chegou a jogar até também no Corinthians, foi um exemplo para mim como treinador, foi quem me ensinou a bater faltas, foi quem me induziu diariamente aos treinamentos, quem mandou eu botar a camisa em cima da trave, aquela argolinha de borracha para ficar fazendo, como fez Zico, como grandes batedores de falta o faziam antigamente, Zenon, Ailton Lira. E essa oportunidade veio quando o treinador chamou e perguntou quem que ele tinha lá, bem psicologicamente, tecnicamente, e que tinha personalidade, né? Então, de imediato, o Bazzani me chamou, eu simplesmente me voltei para os amigos e disse, olha, aqui eu não volto mais. Né? O que eu podia participar entre vocês amadores, minha oportunidade chegou. Já sabia que ia para decidir e não voltava mais. E não voltar mais. E ali fui. A estreia foi contra o Palmeiras. E ali fui no coletivo da sexta-feira, através da orientação de Vaio Mota, me coloquei bem dentro de campo, me movimentava, era muito rápido, tinha muita força física. E nesse coletivo eu me encaixei dentro do esquema que ele queria, né? E nesse coletivo ainda sofri uma lesão, mas a vontade era tão grande de permanecer entre os profissionais que ali eu superei, né? Um zagueiro que tinha já subido anteriormente para o profissional, ele nunca tinha tido a oportunidade e numa das jogadas eu levei na linha de fundo com velocidade e trouxe a bola de volta. Quando ele voltou eu segui para a linha de fundo novamente, né? Coisa que hoje a gente vê, são poucos jogadores que fazem. Né? Com exceção dos dois garotos da seleção brasileira que, poxa, enchi os olhos, né? Até dos dois gols que aconteceram, cito como exemplo. E quando eu levei para a linha de fundo de novo para fazer o cruzamento, esse zagueiro da base deu um carrinho com travas de alumínio, abriu minha coxa em aproximadamente de 8 a 10 centímetros, né? E o treinador ficou até com muita raiva dele e tudo. Aí foi feito um ponto falso na coxa, foi feito esse ponto bem forte com esparadrapo. Eu segui até o final do coletivo e ali o treinador perguntou se eu tinha condições eu disse que tinha, que não ia desistir não e não ia comprometer a formação que ele pretendia. Então eu mostrei ali minha força de vontade, personalidade. Passei a noite na concentração com infravermelho, medicamentos, foi suturado. E o sábado do recreativo não participei, só tratamento. Então eu tive os 2 dias, a sexta noite e o sábado. E no domingo eu já estava apto e graças a Deus deu tudo certo, fiz uma boa partida. Acabamos perdendo infelizmente o jogo de 1-0, mas o Palmeiras era uma base da seleção brasileira, né? Tinha Leão, tinha Luiz Pereira, tinha Beto Fuscão, tinha Rosemiro, tinha Rocha, volante, tinha Fedato, Leivinhas. Então, seleção, né, cara? Jogadores que constantemente estavam sendo convocados. Verdade. Cara, aí aqui no nosso campeonato cearense, você chegou a ser tetracampeão. Você foi campeão 89, 90 pelo Ceará, 91 pelo Fortaleza e 92 pelo Ceará novamente.
fala um pouco também dessas conquistas do Marquinhos Capivara. Para chegar aqui no Ceará e conquistar esses títulos, eu passei por... tive algumas passagens, né, difíceis, né, até chegar aqui no estado do Ceará. Eu já tinha tido, em 1979, o acesso à primeira divisão com a Internacional de Limeira, Sim. com apenas 20 anos de idade. Passei na ferrovia, na Internacional de Limeira de 77 até julho de 80, quando fui vendido para a equipe do Konik Berchem da Bélgica. Tem uma passagem por 2 anos. Infelizmente tive uma lesão no adutor, e então eu optei em voltar para o Brasil, fazer o tratamento e dar sequência na minha carreira. Foi quando o São Bento de Sorocaba teve interesse, através do Donizete, lateral esquerdo, sim, que a gente já havia jogado junto na própria Internacional de Limeira, e eu pensava até em parar, né, devido àquela lesão, já estava até com trabalho, mas Donizete disse: não, você não vai parar, você tem potencial para muito futebol à frente, você é novo. Eu estava com 23 anos. E ele falou com o presidente do São Bento, o presidente de imediato: não, conheço o Marquinhos. E foi com o treinador, era o Cláudio Duarte, sim, que foi jogador e treinador do Inter de Porto Alegre, preparador físico Otacílio Gonçalves, que foi preparador da seleção brasileira. Então eles já tinham conhecimento do meu futebol. Então eu estava até fora de forma, de tanta corticoide que eu tomava lá para poder jogar, né? Como tinha sido o passe comprado, eu tinha que jogar. Então eu peguei muito peso, fiquei muito inchado. Então tá o Otacílio: Marquinhos, vamos lá, nós vamos fazer sua contratação, e se você até 20 dias ou 25 dias antes do Campeonato Paulista você estiver em forma, a gente já conhece o potencial, eu te levo para o Inter de Porto Alegre. Então aquilo para mim foi uma injeção muito grande. Uma motivação grande, né, cara? Então ali eu dobrei minha dedicação. E para minha felicidade, né, o pessoal treinando coletivo, eu olhando, chegava a escorrer a água pela boca. E ele: aguarda que vai chegar a sua hora. Aguarda. Foi quando começou a me colocar 10, 15, 20, 30 minutos até eu voltar ao ritmo normal. E houve os sorteios, né, do Campeonato Paulista, a tabela. E o primeiro jogo seria em Sorocaba mesmo, contra o São Paulo. O São Paulo altamente forte, com Oscar, com Miller, com Silas, com Careca. Também Paulo selecionável, César, né? Camassuti, Pita. Né? Então eu fiz essa estreia. E essa estreia já me deu uma grande motivação. No Inter você chegou a ser tricampeão no Internacional, né? Para chegar lá eu tive que passar por esse, claro. Né? E para minha felicidade, São Paulo fez 1-0 e no finalzinho eu fui e fiz o gol de empate de falta e acabamos não tendo essa derrota. E no jogo seguinte eu já fiz 2 gols e ali comecei minha sequência. E quando terminou o Campeonato Paulista, Cláudio Duarte e Otacílio cumpriram o prometido. Legal. Né? E lá no Inter você foi? Eu fui emprestado para o Inter, estreei contra o Grêmio. Eu estreei no Inter, Paulo César Caju estreou no Grêmio. Né? E no mesmo jogo tinha essas estreias aí? Tinha essas estreias. Né? Foi até no Olímpico. Sim. Né? E o Inter também era uma seleção com Luiz Carlos Vinck, Rubem Paz, Benítez, goleiro da seleção uruguaia, Geraldão, e outros jogadores. Que época, né, época grande do futebol. Cara, época grande. Sensacional. Né? Tá. Mauro Pastore. Fala um pouco e aí. Foi quando fui do Inter aqui. Do Inter voltei Botafogo, Ribeirão Preto. Sim. Novo Horizontino, tive uma passagem pelo Goiás rapidinho, voltei Novo Horizontino e vim para o Ceará em 88.
né? Em 88 a gente se juntou, né, com o pessoal que estava, mas estava um pouco uma turbulência devido à parte financeira do clube. Sim. Né, os jogadores sempre questionando que não recebiam, que gratificação, e foi onde naquele primeiro jogo contra o Ferroviário houve um desencontro dentro da concentração, que a diretoria passou uma semana, um mês quase, marcando um encontro com os jogadores e não aparecia, e na antevéspera do jogo tinham marcado a reunião na sexta-feira. Aí o supervisor e treinador, que era o Dimas, veio: olha, não vai dar para a diretoria vir, os jogadores já se irritaram, já sentiu uma certa instabilidade no grupo. O seu Valdemar Carabina, que era o nosso treinador até no Novo Horizontino, que nós viemos à base, eu, Hélio Carrasco, Carlos Alberto Borges, a gente tinha sido vice-campeão paulista também, nessa época. E tinha um time muito forte também, né? E aí foi quando o seu Valdemar tentou dar toda a tranquilidade. Aí prometeram que no sábado, antes da gente ir para o recreativo, viriam para essa reunião. E também não aconteceu. Então o Ronaldo Oliveira, o goleiro, ficou com muita raiva, né? Que ele tinha vindo até do São Paulo. Sim. Se levantou, ficou com muita raiva, disse: eu não vou jogar, vou me embora. E foi embora mesmo, pegou as malas dele. O grupo ficou altamente sem tranquilidade. O seu Valdemar tentando dar todo o apoio, o Dimas, mas aquilo ali mexeu um pouco. Mas mesmo assim a gente tivemos personalidade para ir para campo. Uhum. Né? Então o seu Valdemar até nos deixou tranquilo, não nos levando para o recreativo, porque estava todo mundo irritado. Então deixou todo mundo à vontade na concentração. Só um dos jogadores que se levantou, foi para lá e acabou se queimando perante o grupo, né? Foi lá sozinho, se vestiu, foi lá para o campo, treinou e acabou gerando mais um conflito, né? Não vou nem citar nome porque é falta de ética. E então nós conseguimos ir para campo, fizemos 5-1 no Ferroviário, no tempo normal, e quando fomos para a prorrogação, não sei se foi inexperiência, o que aconteceu, 2 faltas frontais, e o Ferroviário com grandes batedores como Marcelo Veiga, Silmar, né, que chutavam muito bem, chutavam fortes. Acabamos sofrendo 2 gols. Sim. Um primeiro numa batida forte que sobrou pro, se eu não me engano, pro Guina, que estava já sem força nenhuma mais, fez o gol, e um outro gol, o Arnaldo, que também estava no Ferroviário, que tinha vindo do Santo André, fez o 2-0. E ali nós perdemos o título de 88. Por esse problema. Compensação de 89. Aí 89 90. Foram quase que todos jogadores modificados, sim, né? E eu fiquei feliz de ter ficado no grupo. Eu, Hélio Carrasco, Carlos Alberto Borges, foram os que foram mantidos, né? Aí veio a contratação do Márcio, ponta direita, Beto Cruz, e foi fortalecendo, e uma zaga forte, 2 laterais bons, tanto Paulo César como o Ivanildo, né? Uma zaga com Belterra e Edson Barros, sim, Mário Vigia, Bezerrinha, que ainda estava no grupo. Então a gente conseguiu o Santos, atacante, e aí já vinha subindo aquela garotada, né? Claudemir, Claudemésio, Betinho, Reidênio, Aldemir, Ayrton, sim, né? Que já fomos fortalecendo essa garotada. Essa mescla de experiência com juventude. Com juventude, e acabamos campeões do ano de 89, onde eu fiz os 2 gols da final. Exato, exatamente. Né? Fiz inclusive um gol da lateral do campo, de falta, que ela fez a curva toda. O goleiro era até o Sérgio Montes.
Esse gol para mim foi um gol histórico, que foi pro Fantástico. Nunca ninguém tinha visto um gol de perto do banco, a distância que essa bola percorreu, né? Ninguém acreditava que eu ia bater para gol, mas eu acreditava em mim. E tive essa felicidade de fazer esses 2 gols e ser feliz. Começou essa aí sequência do Ceará foi interrompida em 91. Mas em 90 ainda fui bi. Pois é, 89 e 90 o Marquinhos estava no Ceará, foi campeão e bicampeão. Aí em 91 foi bloqueado, né, por assim dizer, essa sequência do Ceará, mas o Marquinhos estava no Fortaleza. Estava no Fortaleza, porque eu esperava uma renovação de contrato e a diretoria, não sei qual foi o motivo, esfriou, ninguém falava nada comigo, eu ia diariamente para os treinamentos, sempre exemplo de atleta, como capitão do time que era. Então nunca fui de criar problema, gostava de treinar muito, era muito dedicado mesmo. Saía até do treino, ia para Beira-Mar, porque eu morava quase perto, na Barão de Aracati, calçava meu tênis, uma outra roupinha, ainda ia fazer mais uma corridazinha na Beira-Mar. Depois ia jogar um voleizinho com o Franco, Roberto Lopes, né, ali na volta, onde que eu fiz amizade com eles, aquela turma bacana que tinha ali. E aí fui me preparando cada vez mais, me preparando, e nada da direção. Quando eu comecei a me chatear, que eles falavam que a diretoria vinha falar comigo, não aparecia. Aí era para mim ir lá no escritório do presidente, que era o Marcondes Borges, lá na começo da Dioguinho, que o escritório dele da Petrobras era lá. Ia para lá, tomava chá de cadeira de 1, 2, 3 horas e nada. Voltava para o campo para treinamento, nada. Até que o finado Benício, que tinha uma agência de carro atrás do campo do Ceará, e ele era muito amigo do Geraldo Júnior, que era filho do seu Saraiva, conselheiro do Ceará. Sim. E nesse dia eles me chamaram para ir almoçar, tal, eu lá com eles, e o Benício: Marquinhos, o Ceará não está querendo renovar, você vai para Fortaleza? Eu digo: eu vou na hora, sou um profissional, o clube que me contratar pode ter certeza que não vai se decepcionar, pelo contrário, vai ser campeão. Né? Porque eu sou muito determinado, gosto de fazer a união do grupo, sou muito extrovertido, um cara alegre, brincalhão, e vai dar certo. Ele falou: então espera aqui meia hora que eu vou te levar. Não deu meia hora, ele reuniu toda a diretoria. Lá estava o Fernando Moraes, que era dono da Nirac Jeans, na época, Fernando Silva, Paulo Magalhães, Darcio Araújo, lembro bem seu Flávio Novaes, que foi a pessoa que também se empenhou muito pela minha contratação, e o presidente Péricles Mulatinho. E ali acabamos chegando a um acordo. Qual era a minha proposta? Eu disse: a mesma que eu fiz para o Ceará é a proposta do Fortaleza, muda nem nada. Mais nem menos. O que vai mudar é a camisa, e que eu vou honrar como sempre honrei todos os clubes que eu passei. E ainda fiz um comentário. Depois de assinado o contrato, eu ainda disse: o Ceará perdeu o título de 91. O título é do Fortaleza. Só que o elenco do Fortaleza era pequeno. Era muito reduzido. E a gente precisava de um camisa 9 que se batia bem lá na frente. Como eu já havia jogado 4 anos com o Hélio Carrasco, sabia a forma que era para se chegar ao gol com facilidade, fui para a base e escolhi o Silvio. Mas tinha um desencontro. Paulo Magalhães não gostava desse garoto, não sei o que era, não queria. Eu comprei a briga. Ele: não, a gente não quer, esse garoto vai criar problema. Eu digo: pode criar problema para vocês, para mim não vai criar problema. E não vai criar problema porque nós precisamos de um artilheiro e a oportunidade dele é essa. Não, porque não vai, que não vai. Então foi onde que eu fiz uma ameaça. Disse que se não trouxesse o garoto, eu rescindia meu contrato. Eu não ficava também. Entrar em campo com 10 jogadores sem centroavante não daria certo. Aí foi quando tiveram lá, conversaram, eu disse para ele: ó, ele vai ficar devendo para mim, não é para vocês.
E digo mais, esse garoto vai ser artilheiro do campeonato e único jogador vendido. E foi o que aconteceu no ano. Só no primeiro turno o Silvio foi artilheiro do campeonato de 91, que começou em agosto de 90. É verdade, é verdade. Só no primeiro turno o Silvio fez 19 gols. Aí não renovaram o meu contrato, que querem até dezembro, um contrato de experiência. Não renovaram. Aí o Arthurzinho louco pra jogar comigo. Ele, poxa Marquinhos, a gente tem que jogar junto. Ele falou, tô aqui no Bangu e eu quero que você venha comigo. Pronto, aí eu, como não renovaram, partiu. Fui pro Bangu. 2 meses, nada de din-din. Aí não dá. E o presidente que tinha assumido o Independente de Limeira foi o mesmo que me trouxe de Taquaritinga, do Clube Atlético Taquaritinga, para a Inter de Limeira. Que já era o atual presidente do Independente, equipe rival da Internacional. Entendi. Limeira aí, também. Limeira você também. Foi jogar lá. Aí ele me fez uma proposta, tudo, foi na minha casa, perguntou minha mãe onde eu estava. Mãe, ó, ele está no Bangu, mas está triste, não está querendo ficar. Ele foi me buscar lá no Rio. Aí o Independente estava em 7º lugar, levei o time até a 2ª colocação. Tinha lá Mauro Pastor, zagueirão, era um elenco também bom. Aí cheguei como capitão do time, uni o grupo, fechei a moçada. E fomos lutando, organizando a equipe, chegamos em 2º lugar. Aí o diretor de futebol, era um alcoólatra, brigou com o presidente. Aí o presidente, Marquinhos, infelizmente eu estou deixando o clube. Vamos reunir a diretoria, ver quem assume seu contrato. Se ninguém assumir, eu vou te liberar, você vai para onde você quer. E nisso a Tunalusa estava na parada, querendo me levar desde quando eu estava aqui no Ceará. Só que nunca deixaram, nunca falaram nada. Então foi quando fui para o Independente. O Independente chamou a diretoria, tudo, ninguém quis assumir o contrato. Ele, bom, então estamos indo embora. E o Américo Preto era uma pessoa que tinha dinheiro. E ele estava indo para Brasília, atrás parece que de um avião dele que tinham roubado, não sei qual foi o problema. Tinha perdido um avião. Falou, bom, então nós vamos para Belém do Pará agora, que o time lá está te esperando. Nosso tempo estourou, então você vai ter que finalizar aí falando sobre o título, né? Os títulos, enfim, finaliza aí, nosso tempo já deu. Pronto, e aí foi essa volta, passagem pela Tunalusa, campeão do torneio início, e foi quando retornei para o Fortaleza e dei a sequência para encerrar o ano de 91 com mais um título. Ao término, não houve renovação de contrato. O Ceará, eu estava 7 meses sem receber salários, então não tinha mais condições. Reuni a diretoria, o Ceará teve interesse através do Antônio Góes, perguntou se eu tinha interesse de voltar, tudo, expliquei a ele a situação. Ele, não, então você vai para sua casa, descansa, vem, que o Ceará já vai te contratar de novo. Vim para o Ceará novamente, 92, onde fui campeão. 4 campeões. E o Fortaleza ainda teve uma Copa Norte e Nordeste. É verdade. Lá em Recife. É verdade. Isso em... Foi em 91 mesmo, porque ainda tinha Ayrton Fraga no time e tal, uma moçada nova. E foi essa minha passagem no futebol cearense. Depois tive uma passagem pelo Ferroviário em 83. De 4 meses, aí veio uma nova direção. Também, Ferroviário. Tive uma passagem boa, mas infelizmente teve a mudança de direção, de comando técnico, e acabou sobrando pra gente, que ele queria uma nova equipe e tudo, e então aí se passou essa passagem. Fui pro Guarani de Sobral em 94. Fui o melhor jogador do campeonato cearense, um dos destaques, com 39 anos. Verdade. E o Ceará me contratou novamente para o ano de 95. Fiz uma campanha boa, mas a idade já entre 39 e 40 anos, acabaram não renovando. Voltei para o Guarani de Sobral, 96. Vim após Guarani Tiradentes, 4 de julho de Piripiri.
e retornei para o Calor do Ar como jogador e o ano seguinte como jogador e treinador, encerrando minha carreira. Beleza, olha, estamos recebendo hoje Marquinhos Capivara, ele que tem uma história gigante, para a gente conseguir resumir isso em um programa só fica complicado realmente, mas o nosso tempo estourou. Quero finalizar, Marquinhos, sabendo de você, do seu projeto atual, o que você tem feito hoje, tá? Para a gente finalizar esse programa, então, em poucas palavras. Bom, eu trabalho na GFIS, certo? Esse órgão de fiscalização da prefeitura. Trabalho lá e após o meu trabalho eu consegui arrendar um campo society lá na Maraponga, ao lado do shopping Maraponga Martimodas, na rua Francisco Glicério, número 19, onde lá tem um campinho society. Estou tentando montar a minha lojinha de material esportivo e outros brindes, né? Para que eu tenha uma tranquilidade mais à frente. Hoje eu estou com 65 anos de idade, já estou perto também da aposentadoria, então eu tenho que pensar no amanhã, né? Hoje eu sou casado com a Eledônia Bringuente, catarinense, onde eu optei em não dar sequência como treinador, em trabalhar fora, porque foram 27 anos, né, dentro de concentração, sem vida, só aquela luta. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de passar um sábado, um domingo com a família, dar um passeiozinho, tá em paz e cuidando da minha saúde, que graças a Deus eu não sei o que é uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor na unha. Que bom. E hipótese alguma, né? Procuro me cuidar. Graças a Deus, minha esposa tem um cuidado especial também comigo. Legal. Como eu tenho com ela, e a gente se dá bem. É um casal que não tem discussão, é só alegria mesmo. E com tudo que a gente está vendo de violência, de desencontro de familiares, pessoas que estão estressadas com esse problema da pandemia, o desemprego, a juventude altamente rebelde, não respeitando mais os pais, procurando não seguir os conselhos, tendo aquela iniciativa própria, e está dando no que a gente está vendo, né? Isso mesmo. Meu amigo, muito obrigado por sua participação no Maestros da Bola. Gostaria de ficar horas e horas ouvindo histórias gigantes do Marquinhos Capivara, um cara que eu acompanhei no futebol, admirava demais o seu estilo, mas o nosso tempo já findou. Muito obrigado pela sua participação, que possamos nos encontrar em outros momentos, tá? E agradecemos de verdade. Maestros da Bola escancara as portas para Marquinhos Capivara. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente esse carinho, e também o Centro de Treinamento Marquinhos Capivara está aberto para crianças e adolescentes a partir de 6 anos de idade. Opa. A escolinha já está iniciando, e também a terceira idade, que queira fazer sua escola de futebol, que não tiver aquelas oportunidades, pessoas que sonharam em ser jogadores e não tiveram. Lá também está aberto para suas inscrições, para a gente trabalhar fundamentos, trabalhar agilidade. Legal. E também está cuidando da saúde da terceira idade. Show de bola. Lá na rua Francisco Glicério, número 19, vizinho ao lado do shopping Maraponga Martimoda. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que já mandou um alô para o Marquinhos Capivara, tá? Hélio Carrasco, Marden, presidente do Maestros da Bola, e também Machado, rapaz. O Machado mandando um abraço para você, rapaz. Conhece? Eu agradeço. Nossa, Machado é um amigo, irmão, pai. Eu tenho o prazer de ser recebido na casa dele, como se fosse a minha casa. Então é uma pessoa que merece todo o carinho, respeito e reconhecimento como grande cidadão, e é um ex-atleta do Ceará Sporting, né? Sim, sim. Então é de uma felicidade muito grande. E também uma última colocação é que eu vou fazer em breve um encontrão de todas as gerações, de quando eu cheguei, de 1988, ou até o pessoal anterior, do ano de 1942 até o ano de 1977.
Então são atletas de 45 anos até 80. Eu já estou com quase todos relacionados para mim organizar esse evento que vai ser um encontrão da geração de ouro do futebol cearense. Foi quem fez uma história bonita e está um pouco esquecido dentro do cenário esportivo. Quando estiver mais próximo, a gente vai trazer aqui para o Resenha de Artilheiro também falar um pouco sobre esse encontro, tá? Maestros da Bola, o maior acervo dos cearenses no esporte e do esporte cearense, hoje recebendo Marquinhos Capivara. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.